Pessoal, bom dia. Pessoal, Abraão era realmente um cafetão? Mentiroso? Trocou a própria esposa por causa de dinheiro? Veja esse vídeo aí. Você sabia que o maior herói da fé da Bíblia ficou multimilionário entregando a própria esposa para o harém de outro homem? Essa história está lá em Gênesis 12. Abraão vai para o Egito e, para salvar a própria pele, diz que a sua esposa Sara é apenas a sua irmã. Então deixa o faraó levá-la. E em troca, o versículo 16 do capítulo 12 de Gênesis diz que o faraó enriquece Abraão com bois, ovelhas, jumentos, camelos e escravos. Abraão mentiu e lucrou com o corpo da própria esposa. O faraó acreditou na história e agiu de boa fé absoluta. Se você ler, você vai ver que na história ele realmente acha que Sara era solteira. E o que é que o Deus de infinita justiça faz? Ele pune o faraó que nessa história era inocente e toda a sua casa com doenças e pragas terríveis. E qual foi a punição de Abraão? O covarde que armou o golpe? Nenhuma, é claro. Deus não dá uma única bronca sequer nele. Na história ele é expulso do Egito, mas o faraó permite que ele leve toda a fortuna que ele acumulou com o golpe. Me diz se essa é uma atitude de um juiz universal e imparcial. Isso mostra que a Bíblia apenas reflete a moralidade tribal do Oriente Próximo. A divindade não existe para defender uma ética absoluta. Ela existe apenas para defender os interesses do chefe da própria tribo. Não importa o quão canalha ele seja com os estrangeiros. E a moral dessa história, obviamente, não é a santidade. A mensagem antiga dessa história era, na verdade, o nosso Deus protege o nosso patriarca e aterroriza o resto do mundo. Defender a inerrância moral disso é simplesmente fechar os olhos para a ética e a moral. Pessoal, muito bom dia. Mais um culto aqui de domingo para vocês. Graça e paz, que Deus possa abençoar esse momento e que a gente possa extrair desse culto mais de Jesus dentro do nosso coração, mais espiritualidade, mais amor ao próximo. Pessoal, hoje a gente finaliza Abraão. Eu tô de vermelho aqui porque hoje vai sangrar mesmo. Eu gosto de colocar cultos aqui, pessoal. O meu canal é diferenciado aqui nesse sentido. Vocês vão ver um pastor diferente do que vocês já viram aí. Vocês estão acostumados a ver. Porque eu gosto de estudar, eu gosto de ir para uma questão mais analítica, eu gosto de estudar história, eu gosto de tirar um pouco a questão da religiosidade, da fé, né, e a gente poder aprofundar e ir na palavra da Bíblia aqui, né, e ir nos conceitos aqui que são falados e realmente poder, apesar disso tudo aqui, de coisas que a gente concorda, não concorda, a gente poder extrair o melhor, a verdadeira espiritualidade. Bom, eu tenho alguns recados aqui para falar. O primeiro recado vocês já sabem, né, se puder dar um like aí, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, né, fica à vontade, qualquer dúvida também estamos à disposição, né, dá uma força pra gente aí pro nosso canal, porque o primeiro recado é esse: tudo que será arrecadado, né, de monetização de vídeo, desses cultos aqui, será para a cesta básica, para remédios, para ajudar a pagar a conta de pessoas necessitadas, porque é isso que Jesus veio nos ensinar. A verdadeira religião que está em Tiago 1,27 é essa, pessoal. Não tem como ficar desviando o foco daquilo que realmente é, daquilo que realmente está na Bíblia. A verdadeira religião é ajudar os necessitados, os humildes, aqueles que estão passando por dificuldades. É isso que Jesus veio ensinar, é isso que Jesus veio trazer para a gente, e a igreja perde muito o foco dela. As igrejas estão perdendo muito esse foco, não são todas, mas muitas estão perdendo esse foco de ajudar o próximo, de amar ao próximo, de cumprir o mandamento principal que Jesus nos ensinou, que é amar o nosso próximo. Então, tudo que esse canal aqui for arrecadando de monetização será destinado a isso. Ajuda de famílias, né, e esse amor material, e claro, cada pessoa que for abençoada, né, com uma cesta dessa, ou remédio, enfim, nós vamos estar pessoalmente lá levando uma palavra também, né, para levar o alimento espiritual e, claro, fazendo aquilo que os apóstolos vieram fazer, que Jesus determinou para os apóstolos fazer, que é divulgar a palavra de Deus, pessoal. Então, é muito claro, é muito simples, é muito direta a ação objetiva do que Jesus pediu. Então, a gente se perde muito, né, no sistema religioso, com muitas outras coisas, de eventos, enfim, e acaba esquecendo o que é principal, o que é fundamental, né, que é o foco da gente aqui.
Bom, a primeira coisa, pessoal, no último culto, vocês estão vendo que eu estou muito questionando Deus, né? Ah, você está questionando Deus? Que blasfêmia! Ah, que filho de Satanás, né? Que fica questionando as coisas de Deus. Deus é o único, Deus é o Deus do Antigo Testamento. Pessoal, eu vou acabando aqui essa série de Abraão, aqui, eu vou fazer um vídeo polêmico, claro. Polêmica tá no meio sempre, né? Não é que eu gosto de polêmica não, pessoal, é porque eu gosto de estudar. E muito pelo contrário, é porque eu gosto de obedecer, eu gosto de servir. Mas eu gosto de servir, eu gosto de me ajoelhar, eu gosto de obedecer os mandamentos da Bíblia, os mandamentos de Deus, aquilo que Jesus pediu. Eu quero obedecer, eu quero ser fiel a isso. Mas para a gente obedecer, para a gente ser fiel, a gente tem que questionar. Um dos apóstolos que eu mais gosto é Tomé por causa disso. Tomé, ele tinha que encostar ali para ver, para ter certeza. E o que Jesus fez com ele? Jesus chegou para ele e falou: não toque no ungido do Senhor. Não, muito pelo contrário, Jesus deixou pegar, Jesus mostrou, sou eu, né? E eu acho que é isso que o sistema deve fazer quando você questiona. Pessoal, questionar é ter discernimento. Aqueles que padecem de conhecimento perecerão, Oséias. Então, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que questionar, a gente tem que ir a fundo nessas questões da Bíblia. Não pode simplesmente passar pano para algumas coisas que realmente, não sabe, que endeusar, deixar como herói personagens como vocês vão ver aqui de Abraão, que teve coisas cabulosas, que foi, né, pesado. Então, voltando ao assunto de Deus, eu vou dar uma parada na genealogia de Jesus, que é o que a gente está estudando, Novo Testamento, conforme o que está na Bíblia atual, Mateus 1:1, né, até o 17, genealogia de Jesus, Mateus 1:1. Então a gente vai dar uma parada nisso, a gente começou com Abraão, em vez de seguir para o próximo, eu vou voltar um pouco para Deus, nesse questionamento, porque se você acha que as coisas que eu falo aqui, de forma muito analítica, tá ofendendo o seu Deus, simplesmente você não consegue, você não quer fechar os ouvidos para as coisas que estão escritas na Bíblia, o seu lugar não é aqui não. Porque aqui eu estou falando o que está na Bíblia, pessoal. Entendeu? Ah, mas o povo daquela época tinha uma outra interpretação. Claro, pessoal, a gente estuda teologia, a gente sabe. A gente sabe que o povo daquela época, os índios, olhando para o sol, olhando para as estrelas, né? Aí de repente viu um eclipse. Aí eles entendiam que aquilo ali era a voz de Deus. E escreviam aquilo ali como se fosse a voz de Deus. Então a gente entende que o povo daquela época era limitado também para passar a verdadeira personalidade do que era Deus. Então eu quero fazer um vídeo especial só sobre Deus. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. Mostrar que outras correntes, como a corrente gnóstica, a corrente histórica e a corrente filosófica, defendem que não é o mesmo Deus de Jesus. Polêmico, eu sei que é polêmico, né? Mas aqui eu não tô aqui, a questão não é essa, se não é. A questão é a gente pegar realmente o que Jesus nos apresentou como o verdadeiro Pai. Porque se Jesus é Deus encarnado, a gente deve seguir Jesus, pessoal. E não interessa se o mesmo Deus do Antigo Testamento é o novo, se não é. Não interessa. Pra gente o que interessa é o foco no amor, é o foco na espiritualidade, é o foco em Jesus, né? O Deus de Jesus. Então, eu vou fazer esse vídeo mais pra frente, né? E eu espero que vocês possam curtir aí esse vídeo. Vai ser polêmico, mas, como eu falei, tira um pouco da religiosidade, tira um pouco da cegueira da fé, tira um pouco da questão das suas crenças e começa a ver esses cultos aqui de uma forma mais analítica, uma forma mais de estudo, né? O que a gente está fazendo aqui é estudar a palavra, é ir a fundo, é buscar aprofundar o conhecimento, né? Esse que é o foco. Porque, como eu falei, eu quero estudar para servir, para obedecer de cabeça baixa aquilo que eu acredito, aquilo que me convenceu racionalmente, não só pela fé. A fé é importante, eu já falei, a fé é muito importante. Mas se a gente não tiver uma base racional, uma fé raciocinada, uma base de racionalidade, para a gente acreditar nas coisas, para a gente obedecer, para a gente servir, porque eu vejo hoje que muita gente tem fé cega, muito fiel segue o que o pastor fala, muitas pessoas seguem o que está na Bíblia, e muitas pessoas estão indo para o meio do abismo. Eu fiz alguns vídeos polêmicos essa semana aí falando que se realmente você não souber extrair da Bíblia, filtrar a espiritualidade ali de Jesus dentro da Bíblia ali, que é um caminho que vai te levar a muita evolução espiritual, aumentar a sua espiritualidade, mas se você começar a seguir a Bíblia à risca, você vai para o inferno. Sinceramente, se você seguir a Bíblia à risca, você vai para o inferno. Ah, que blasfêmia que você está falando. Estou falando sério. Principalmente Antigo Testamento. Né? De bater no escravo, da forma que você trata a mulher, apedrejar os outros. Vai seguir a Bíblia
certinho, rigidamente do jeito que está ali, se você não tiver essa interpretação, essa hermenêutica, não entender, não estudar a Bíblia de forma mais profunda, muitos pastores vão te manipular, você vai ser enganado por muita igreja, entendeu? E você vai se limitar à forma que você vai se vestir, à forma que você vai se comportar, os eventos que você vai poder ir, sua vida vai virar uma prisão, vai virar uma escravidão de novo, na vida moderna. Então, a gente tem que ter esse discernimento, e uma das minhas missões é mostrar esse discernimento aqui para vocês. Porque eu sei que muita gente aqui acredita que a palavra do pastor é a palavra ponto final, e muitas vezes é uma interpretação que é machista, uma interpretação que é homofóbica, uma interpretação que gosta mais do Deus da guerra do que do Deus do amor. Então a gente tem que saber diferenciar isso aqui, tá? Pessoal, para a gente encerrar agora a história de Abraão, né? Agora sim, vamos pegar isso e vamos encerrar. Alguns questionamentos foram feitos em relação ao vídeo passado, né? E primeira parte é a parte do sacrifício, onde o próprio Deus pede para Abraão sacrificar, matar seu filho. Pela lógica, fazendo uma observação aqui, esse próprio Deus, ele descumpre aquilo que viria a ser uma lei no futuro em Moisés, com as tábuas de Moisés, né? Não matarás. Quer dizer, aí o pessoal fala, mas a Bíblia não tem contradição. Não, tem uma contradição aqui do próprio Deus. Antigamente ali, ele estava pedindo um sacrifício. Claro, ele não matou, ele não deixou matar, mas ele deu uma ordem para matar o filho dele. Depois, lá na frente, em Moisés, está lá na tábua escrito lá, não matarás. Então, quando eu falo dessas contradições da Bíblia, o pessoal fica chateado e tal, mas, pessoal, é o que está escrito, e a gente tem que ser falado. E a gente tem que saber fazer analogia, fazer, como é que eu posso dizer, a conexão dessas questões, esses questionamentos, né? Então, o próprio Deus, antigamente, pede para dar uma ordem daquilo que ele viria no futuro colocar como mandamento. Então, eu gosto de levantar esses questionamentos por causa disso, né? Por isso que eu estou falando, eu quero fazer um vídeo especial só sobre Deus, sobre essas contradições do Deus de Jesus, do Deus do Antigo Testamento, né? Que faz sentido, que não faz, tirar um pouco da religiosidade e ver a coisa de forma mais analítica. Então, é uma reflexão aí, né? O segundo ponto, o pessoal chegou para mim e falou que eu fui muito... que Deus deveria ter sido justo, porque o Deus é o Deus de justiça, e o Deus do Antigo Testamento é principalmente o Deus de justiça. É o olho por olho, o dente por dente. Não tem perdão, não tem compaixão, é cana, é execução, é bomba, é dilúvio, é fogo do céu. E o Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Então muita gente usa essa justificativa, né, que ele realmente deveria ter destruído Sodoma, que ele deveria realmente ter acabado com toda a cidade. E quando a gente realmente vai estudar mais a fundo, muita gente acha que os pecados de Sodoma foram só pecados sexuais, foram só uma questão de pecados sexuais e tal, mas é muito pior do que vocês pensam. E eu quis aprofundar um pouco desse tema também, né? Entender a ira de Deus de ter mandado, executado uma cidade inteira, né? Soltado, né, rajadas de fogo pelo céu, mas dá para entender também o ponto de vista de Deus. Não justifica, continuo com a minha opinião do vídeo anterior, não acho que justifica você destruir, sou mais da regeneração do que da destruição, mas os motivos também de Deus foram motivos fortes, eu vou falar eles aqui para vocês, nessa observação. Sodoma e Gomorra, os verdadeiros pecados ali eram normalizados. A constituição de Sodoma e Gomorra, a constituição da cidade era normalizada para o mal. A lei era ser mal. O ser mal, você era beneficiado por ser mal, né? Então o pecado ali era estilo de vida. O pecado ali era estilo de vida. E ai de alguém se contestasse o seu pecado. Na verdade, o pecado era você contestar o pecado do outro. Olha que doideira, né? Então, assim, você viu que tinha acontecendo uma injustiça ali e você contestava, aí você estava pecando. Se você visse uma injustiça, ou se você quisesse ajudar alguém, você estaria pecando. Era realmente uma cidade perversa. Era uma cidade do demônio, se você for olhar, porque olhando esse padrão da própria constituição da cidade, né, a gente vê que era muito grave. Então eu peguei alguns pontos aqui importantes para a gente falar sobre isso. Orgulho e abundância. A cidade era muito rica. A cidade tinha muita fartura. E as pessoas eram arrogantes, né? O profeta Ezequiel, em 16:49, identifica como causa primária o orgulho derivado da prosperidade. Fartura de pão, excesso de conforto que levava ao desprezo pelas pessoas. Engraçado que o Elon Musk
esses dias para trás ele falou sobre isso, que as pessoas não, ele realmente não quer que no futuro as pessoas tenham trabalhos, que as pessoas ganhem um salário universal, né? Porque a IA, a inteligência artificial, as máquinas, os robôs vão fazer todo o serviço. Então as pessoas vão poder ficar só nesse processo de conforto, né? De curtindo a prosperidade. Mas é engraçado que colocou aqui a prosperidade realmente como uma coisa negativa, né? Como se as pessoas que tivessem sobrando do modo melhor e tivessem com a cabeça vazia, que é a oficina do diabo, que a gente sabe, realmente usasse aquilo ali só por orgulho e por desprezo daquilo que não fosse, né? Uma cidade de prazeres, então o prazer sexual, o prazer da gula, o prazer da vaidade, o prazer da riqueza, o prazer da luxúria, o prazer, sabe? Sabe, todos esses prazeres que são da matéria, não são do espírito, né? Aqui, pessoal, eu acho que é um dos mais graves, tá? Mais que pecado sexual, mais que orgulho, idolatria. Eu acho que esse pecado aqui de Sodoma e Gomorra é que realmente fez a ira de Deus, porque isso aqui vai contra tudo que Deus prega. Deus prega o amor ao próximo, Jesus prega o amor ao próximo, o mandamento principal é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E esse pecado aqui da cidade, ele vai contra tudo isso. Falta de hospitalidade e crueldade social. Maldade cultural, era o contexto, era a cultura da cidade ser mal. Havia uma institucionalização da maldade, como eu falei, regras, instituição, constituição para ser mal, contra forasteiros e pobres, principalmente contra eles. Nossa, um forasteiro, um pobre, aquele que você tem que amparar, aquele que você tem que ajudar, aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo, que é a religião, que é a verdadeira religião, eles tinham umas leis contra isso. Textos judaicos tradicionais relatam que era proibido, por lei, alimentar necessitados e acolher desconhecidos. A crueldade chegava a um ponto de torturar ou matar quem tentasse praticar caridade. Quer dizer, caridade, amar ao próximo, é o principal mandamento. E lá era proibido fazer isso, né? E eu falo isso para todo mundo. Quem não faz caridade, quem não ama seu próximo, quem não perdoa, não vai para o céu. Difícil você cumprir o mandamento número 1, amar a Deus sobre todas as coisas, se você não cumpre o número 2, que é amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar a Deus se eu tenho ódio do meu irmão? Como é que eu posso amar a Deus se eu tenho rancor do meu irmão? Se eu tenho raiva, se eu tenho tristeza, se eu não consigo perdoá-lo? Se eu levo amargura no meu coração, pessoal? Você tem que perdoar seu irmão. Ou você tem que pedir perdão para o seu irmão. Faça as pazes com o seu irmão. Se ele não quiser fazer as pazes com você, não é problema seu. Limpa o seu coração. O perdão é sempre para você, não é para o outro. Limpa o seu coração. É você pegando a sua bagagem pesada e jogando no lixo. Então vai fazer as pazes com o seu irmão. A Bíblia tem outro versículo que fala sobre isso aqui, eu vou colocar ele aqui. Faça as pazes primeiro com o seu irmão. Porque se não fizer isso, não tem como você estar perto de Deus. Não tem como você estar perto de Deus, eu detestando seu inimigo. Eu sou temente a Deus, eu vou na igreja, eu pago o dízimo, tal, mas eu odeio fulano, eu quero que ele vá para o inferno, aquilo lá não merece. Não, então, infelizmente, esse falar que ama a Deus, você não ama a Deus não, porque se você ama a Deus de verdade, você vai tentar fazer as pazes com esse irmão, você vai pedir perdão, você vai tentar conversar com ele pode continuar te odiando, mas a sua parte do seu coração você vai limpar com ele, você vai, né? Eu já falei e dou esse exemplo para vocês da minha vida. Todo mundo que eu tinha inimigo, ex-namorada, ex-patrão, gente que eu briguei na escola, todos eu tentei fazer as pazes, eu procurei essas pessoas, eu pedi perdão, mesmo às vezes estando certo. Se alguém está aqui escutando esse vídeo e me odeia, pode me mandar mensagem para mim, que a gente vai conversar, que a gente vai se reconciliar. Porque às vezes a pessoa te odeia também, você não sabe, né? Mas quem eu acho que pode ter sido meu inimigo nessa vida, eu limpei meu coração. Eu fui atrás de um por um. E eu recomendo mesmo para vocês. Bom, e é isso. Quem não perdoa não vai para o céu. Infelizmente, Deus não perdoa esse pecado. Se você não perdoa o seu irmão, você não vai para o céu. Isso é claro, é um mandamento assim, muito claro de Jesus. Você não ama o seu próximo, é muito difícil você estar com Deus. Bom, e aqui tem uma história que é sinistra em relação a isso aqui, de Sodoma e Gomorra. Eles acharam uma mulher lá que estava ajudando os pobres, os estrangeiros necessitados lá que estavam chegando na cidade. Eles identificaram essa mulher, o que fizeram com ela? Passaram mel no corpo dela todo, né? Passaram mel no corpo dela todo, pregaram ela no poste em cima lá da cidade lá, veio um enxame de abelhas e destruiu, comeu a mulher toda viva, comeu a carne da mulher viva, né? Para você ver o nível de perversidade dessas pessoas de Sodoma e Gomorra. Então aí muita gente vai falar, não, então você fica defendendo aí que a cidade não tinha que ser destruída. Realmente, se a gente for olhar pelo nosso senso humano, também, da nossa carne, esquecendo a questão espiritual,
né? Porque a nossa carne é aquele negócio, na hora que a pessoa está merecendo uma bicuda, você vai com Deus, meu amigo. Quer dizer, o lado espiritual manda sair com Deus, mas no fundo o coração está falando assim, queria te dar uma bicuda na sua cabeça, né? Então, assim, o nosso lado humano, então a gente entende também os motivos e as razões, né, de Deus ter feito o que fez. Bom, esse caso da mulher de Mel é sinistro. Injustiça e violência. A cidade era marcada pela corrupção do sistema social e pela agressividade. O relato de Gênesis 19 destaca a mentalidade daquela multidão que era voltada para a violência sexual, né? Que aquela palavrinha ali, né, de estu, né? E violação contra visitantes inocentes, né? Pessoas que estavam ali precisando de apoio, amparo, estavam desamparadas, necessitando de alimento. Além de elas serem violentadas, elas eram ainda, né? Você vê com um nível de violência, né? Demonstrando uma cultura de desrespeito absoluto à integridade física e moral do indivíduo, né? A gente vê sentenças judiciais que protegiam mais o agressor do que o agredido, né? O homem ferido, aquele que agride o outro, tinha que ser indenizado porque teve que sujar suas mãos de sangue. Quer dizer, o cara batia, abusava, cometia injustiça contra aquele lá, e aquele lá que sofreu os danos ainda tinha que indenizar ele porque ele sujou as mãos dele, espancando, abusando. Então, assim, realmente, leis do cão mesmo. A gente vê que é uma cidade que parece que ela foi feita pro demônio mesmo, essa cidade, né? E, claro, o que todo mundo conhece, que é a imoralidade sexual, o comportamento descrito em Gênesis 19, caracterizado pela tentativa de estupro, né, coletivo aos próprios anjos que visitaram ali a casa de Ló, é interpretado tradicionalmente como a manifestação da extrema depravação sexual daquela sociedade, né? A extrema depravação mesmo. E isso é pecado. Essa depravação sexual, como eu já falei em outros vídeos, a fornicação ligada ao fornix, que era a prostituição, né, a imoralidade sexual, a depravação sexual, a devassidão, as orgias, que Paulo, naquele versículo, condena, né? Paulo estava falando sobre aquilo ali, em Coríntios, naquele contexto. Coríntios era uma cidade que gostava, sentia prazer demais nisso, endeusava isso, colocava isso como Deus. O sexo era o Deus da cidade, né? Não só isso, como as outras festas de Roma, a Saturnália, né, os bacanais, né, do deus Baco. Então, assim, a gente endeusava o sexo, esse tipo de coisa. É a questão mesmo pesada, de imoralidade, de agressão, de fazer o mal com o próximo mesmo, abusar da integridade física, né? E, assim, é muito desumano mesmo. Então a gente entende os motivos de Deus, de entender por que Deus fez o que fez, né? Bom, agora vamos para Abraão para fechar. Falhas de caráter de Abraão. Aqui estão algumas passagens bíblicas que relatam episódios da falha da vida de Abraão. Pessoal, o que eu falei já no início da série, Abraão foi cafetão da própria esposa e Abraão foi um mentiroso. Pessoal, Abraão, ele teve um chamado de Deus, ele conversou com Deus, e mesmo assim, sendo amigo de Deus, mesmo assim, tendo Deus como próprio confidente, como um amigo, que estava dando o direcionamento dele para ele para uma outra terra, né, para ele ir lá para a terra do Egito, ele ainda foi e mentiu. Era o costume social na época, que se você tivesse uma mulher muito bonita, as pessoas não poderiam mexer com ela. Já que você era o esposo dela, ninguém poderia, né, qualquer rei, né, não poderia mexer com a sua mulher. Mas uma vez que tirasse você do caminho, ela estava solteira, e ela poderia fazer parte das concubinas, das esposas do rei. Então, Abraão, sabendo disso, muito esperto, entre aspas, né, porque para quem está com Deus, não precisava mentir, né, ele falou que, olha, ele chegou para a própria esposa e falou aqui, ó, em Gênesis 12:13, no Egito: diga que você é minha irmã, para que eu seja bem tratado por sua causa, e minha vida seja poupada graças a você. Se você falar com a minha irmã, eles não vão me matar, porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar, para poder ficar com você. Se você falar que é minha irmã, isso não vai acontecer, a gente mente aqui, não tem problema. Mas aí que tá, aí que começa essas questões aí cabulosas, né? Porque ali a gente vê medo, a gente vê mentira, né, sobre Sara ser irmã de Abraão. Bom, Abraão tem medo por sua vida, pediu a Sara que dissesse, ó, você fala que é minha irmã. E colocou a integridade dela, de certa forma, em risco, em ocasiões distintas. Pessoal, o mais pesado disso aqui, que ele não mentiu uma vez não, ele mentiu foi 2 vezes, para 2 pessoas diferentes, para 2 reis diferentes.
Entendeu? Então, isso é que é complicado. Um homem que conversava com Deus precisar mentir e ainda botar a esposa em risco. E o pior, ele ainda se enriqueceu. Ele ainda tirou proveito dessa situação e ficou rico, como vocês viram no short inicial, né? Então, assim, tem aquele instinto de sobrevivência, o instinto de sobrevivência humano. Ele estava temendo por medo da própria vida. Então, se ele é um confidente de fé de Deus e ele é considerado o pai da fé não teve fé em Deus aí. Não teve fé em Deus, não acreditou em Deus e mentiu, falando que a Sara era sua irmã e não sua esposa. Então a gente mostra que o pai da fé aqui não teve fé nenhuma. Aqui, nesse momento específico não teve. E ainda mentiu. E pior do que mentir, ainda pediu para a esposa mentir também. Nó. Pessoal, jamais peça uma pessoa para mentir por você. Jamais. E se alguém te pedir para mentir por ela, jamais faça isso. Eu sei. Você está lembrando daquela situação que aconteceu na sua vida? Eu sei, exatamente. Você falou para ficar. Lembrando aquela situação que eu contei antes, né? Festa surpresa de aniversário. Fala que não sei o quê. Fulano de tal, se te perguntar, fala que eu falei isso. Cuidado, isso é coisa do diabo, pessoal. Isso é coisa do diabo. Se fulano te perguntar sobre a situação tal, eu falei que você é a favor, sendo que você não falou nada. Não se envolva nisso. Não peça para as pessoas mentir por você. Não abone mentiras que as pessoas falam em relação a situações. Não confirmem a mentira das pessoas, porque isso é pecado, pessoal. A mentira é pecado. Hoje tem mentira, não tem Deus. Hoje tem mentira, não tem Jesus. Não façam isso, por favor. Né? Converse com a pessoa. Olha, eu entendo que você se manifestou, que você falou isso a meu respeito, mas se a pessoa me perguntar, eu vou desmentir. Porque eu sou da verdade. Seja chato. Seja tão chato. Eu já falei isso, inclusive, para os sobrinhos da minha esposa. E na escolinha, é um ambiente escola que influencia muita gente para droga, né, para coisa errada. E eu falei assim, seja o chato da sua turma, seja o sistemático, seja o X9, seja aquele que quando você chega perto as pessoas param de falar. Seja ele. Eu falo isso com os sobrinhos da minha esposa por causa disso. Porque ou você deixa o ambiente te manipular, ou você, com a sua presença, muda o ambiente. Então seja a pessoa que muda o ambiente, seja a pessoa da verdade, seja a pessoa da justiça, seja o chato, seja o sistemático, que quando chegar na sua presença, chegou que cara lá, cara é crente, deixa quieto isso aí, não fala mais nada não, que ele é sistemático. Seja o chato, seja o sistemático, mas seja bom aos olhos de Deus e não venha agradar olhos humanos. Agrade a Deus, não agrade os humanos. Que você seja o mais odiado e chato da turma, mas que você seja o que mais agrada a Deus. Isso é forte, hein? Isso é forte. Bom, jamais leve alguém honesto a se condenar pelas suas falhas. Você falhou, você vai lá e assume. E não fica pedindo para os outros falar por você, não. Você errou, você tome coragem. Você, homem, principalmente, né? Você, homem, vai lá e fale. Você, mulher, também tenha honra. Vai lá e fale, admita que errou, peça perdão. A gente não é perfeito, pessoal. A gente é ser humano, a gente vai errar. Eu erro toda hora. Entendeu? Então, assim, eu sou cheio de pecado. Eu sou cheio de falha. Eu, com humildade, eu venho aqui falar para vocês. Que pastor que fala isso para vocês? Que erra. Porque pastor parece que é uma entidade, né? Não. Pastor erra. Pastor, às vezes, comete fofoca. Uma mentirinha aqui. Entendeu? Comete um pecadinho ali. A gente erra. Cada um tem seu calcanhar de Aquiles. Cada um tem seu pecadinho de estimação, pessoal. Cada um fica brigando ali com o espinho da própria carne. Cada um tem o seu espinho. Então eu falo para vocês, a gente vai errar, a gente é humano, mas a gente saber reconhecer que a gente errou, saber chegar para a pessoa e pedir desculpa, saber tentar reparar esse erro e principalmente não pecar mais, que é o que Jesus fala, não peque mais. Não peque mais. Você errou, você teve uma recaída, você caiu aqui, mas peça perdão, tenta agora recompensar a vida desse irmão que você prejudicou e não peque mais. E pelo contrário, além de você não pecar mais, tenta beneficiar a vida desse irmão que você prejudicou ou de outras pessoas. Compense isso com obras que edificam o espírito, que mudam nosso caráter. Obras não é para ganhar um lotezinho no céu, não. Obras é para mudar a nossa essência. As obras mudam o nosso caráter, mudam o nosso espírito, pega o grau de espiritualidade e vai lá para cima. Você quer saber uma coisa que o diabo odeia? O diabo odeia que você faça caridade.
O diabo odeia, mas o diabo, se tem uma coisa que o diabo odeia demais, é que você faz caridade. O diabo odeia que você ajuda as pessoas. O diabo odeia que você coloca uma palavra de amor para um próximo. O diabo odeia que você coloca um sorriso no rosto de uma pessoa, que você facilita a vida de uma pessoa. É a coisa que o diabo mais odeia. Então, dê um tiro de bazuca no diabo, praticando o amor, praticando a caridade. Faça a caridade. Bom, aqui, pessoal, tem uma outra questão, porque é polêmica nessa história, porque Sara estava com 65 anos na primeira viagem dela ali. E falavam que Sara era muito bonita, né? E aí, tão bonita que o rei ali do Egito queria ela como esposa também, como concubina dele ali. Mas uma pessoa de 65 anos, ela devia ser bonita demais, né? 65 anos, assim, claro, eu sei que tem muita mulher de 65 anos que é muito bonita, né? Mas a Sara realmente, né? Então, assim, a história parece que ela entra um pouco assim, meio... Abraão estava tão preocupado assim que a esposa dele era tão bonita, mas com 65 anos, será que era tão bonita assim? Aí já vem a parte que eu falo de vocês, da gente sair da religiosidade, do que está na Bíblia e um pouco para a história. Pela lógica da história, não fazia tanto sentido ela ser tão bonita assim, mas se a Bíblia está falando que era, a gente é cristão, a gente acredita, né? Bom, a segunda situação foi em Gerar. Gênesis 22. Abraão dizia a respeito de sua mulher, Sara, ela é minha irmã. Então o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara e levou. Quer dizer, ele levou ela como esposa. Abraão ficou rico, ganhou muitos presentes do rei do Egito, ganhou muitas posses de terras, de bois, né, de tesouros. Abraão acabou se enriquecendo de ter feito essa troca de, meio que assim, eu estou trocando a minha esposa por riqueza. A verdade foi essa, pessoal. Então não vem falar que Abraão é santinho, não. Abraão, não, ele literalmente, é a mesma coisa você pegar sua mulher e falar assim, tô dando minha mulher aqui, vocês me dão um monte de riqueza aqui. Feio demais, né? Olhando com os olhos de hoje, da sociedade atual, é feio demais. Mas naquela época não era tanto assim, eu vou explicar. Eu vou defender. Bom, o rei de Abimeleque de Gerar não tinha ainda tido relações com ela. Mas aqui o Abraão ele foi capetão da própria esposa, né? Mas agora explicando o contexto. Então, pessoal, é isso que eu tô falando. Parece que Abraão não gostava da própria esposa. O amor por ela não era tão forte assim. Mas como eu falei para vocês, nós estávamos numa época que tinha uma cultura onde os homens tinham várias esposas, os casamentos eram arranjados, eram acordos de família. Então a gente não sabe se realmente tinha um amor, a importância que um casamento tem hoje, naquela mesma época. Então, não estou justificando o ato dele, não, lógico que não, né? Totalmente errado. Mas, para trocar a esposa assim, né, a ponto de ganhar essas riquezas, né, é uma situação que a gente questiona um pouco, né, sobre Abraão, mas olhando com os dias de hoje, com os olhos atuais. Naquela época, talvez era um costume, era normal. Então, assim, quem somos nós para julgar, né? O homem poderia ter várias esposas, né? Era acordo de família, é diferente. Bom, e é isso. E para vocês duvidarem que eu não estou falando isso da boca para fora, né? Eu vou pegar aqui os versículos da Bíblia onde cita essa história, né? Gênesis 12, a gente vai ver do versículo 11 até o versículo 19, né? Versículo 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sara, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Quer dizer, eu sei que você é uma mulher bonita, né? 12. E será que quando os egípcios te virem, né, quando baterem um olho em você, dirão, esta é a sua mulher, e com certeza, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Aqui, quando eu questionei o amor de Abraão, é meio que ele está falando assim, se você me ama, se você é minha mulher, você vai mentir por mim, para preservar a minha vida. É a maior prova de amor que você pode me dar. É esquisito, né? Você entregar a sua própria mulher e falar assim, tô te entregando, entendeu? Vou ganhar riquezas com isso, vou ser um cafetão literalmente aqui, mas você vai provar que me ama aceitando essa situação. Complicado, né, pessoal? Polêmico. Então, diz-me, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma
por amor de ti. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, né, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Realmente ela era muito bonita e foi tomada. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas. Quer dizer, não ganhou só ganhou escravos também, né? Jumentas, camelos, ganhou várias coisas pelo fato de entregar a irmã não, a esposa, né? Ele fala que é irmã, mas é esposa. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Aqui, pessoal, é o seguinte, foi o short aí também do início do vídeo. Quer dizer, Abraão é que mente para Faraó. Faraó acha que tá pegando a irmã, né? Tá pegando como mulher. A irmã de Abraão, na verdade, estava pegando a esposa. E pelo fato de estar pegando a esposa, Deus condena quem? Não o mentiroso, mas condena o Faraó. E enche a vida dele com grandes pragas. Aí eu pergunto, Deus foi justo? Abraão que mentiu, o Faraó acreditou, e o Faraó que saiu pagando pato. Então, assim, esses questionamentos éticos que eu faço aqui, trazendo para os dias atuais. E que as pessoas, os teólogos, os pastores, os religiosos, leem isso aqui, arrumam... É porque, igual eu vi um ateu explicando essa semana, eu achei muito interessante falando isso. Quando você precisa justificar demais, quando você precisa fazer muito contorcionismo para tentar justificar um Deus bom, um Deus de amor, sabe? Você está fazendo muita força, fica complicado, pessoal. Sai um pouco da verdade que está escrito no texto. Então aqui, realmente aqui a gente vê um pouco da injustiça de Deus, de novo. Por isso que eu vou fazer um vídeo especial sobre Deus. O Deus de amor, o Deus de justiça, talvez não seja esse Deus do Antigo Testamento. Se é o mesmo Deus, que é a crença de muitos, né? Que a crença de muitos, se é o mesmo Deus, realmente ele não era interpretado, ele não foi contado de uma maneira que as pessoas realmente elas não tinham um mínimo de intelecto para escrever o que escreveram sobre ele. Porque escreveram coisas totalmente diferentes daquilo que Jesus pregava. Isso tem que ser falado, pessoal. Continuando. Então chamou Faraó a Abraão e disse: o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Olha só para você ver. O amigo de Deus, o confidente de Deus, o que conversava com Deus, mentiu. Mentiu e ainda recebeu uma bronca do Faraó. Ainda teve que receber lição de moral do Faraó. Porque dissesse, é minha irmã, por isso eu tomei como minha mulher. Agora, pois eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Gênesis 12, 11, 19. Então aqui a gente contando um resumo do acontecimento. Devido a uma grande fome em Canaã, Abraão, no caso, seu nome ainda não era Abraão, na verdade, era Abrão, né? Viajou para o Egito, temendo que os egípcios o matassem por causa da beleza de sua esposa, Sara, para então tomá-la como mulher. Então pediu que ela dissesse a todos que era sua irmã. Como eu falei, na questão histórica, 65 anos, eu acho que, inclusive eu vi alguns teólogos falando, fazendo meme na verdade, né, que Sara vem de quê? Só pode ser mulher sarada. 65 anos, tem beleza, né, uma beleza firme, né, que as pessoas encantam com 65 anos, então realmente era uma mulher sarada, sarada, né? E pela história, como eu falei para vocês, não faz muito sentido, mas ao estar na Bíblia a gente acredita, a gente é cristão, está na Bíblia. Bom, resumindo, o plano de Abraão teve consequências imediatas, né? Sara no palácio, a beleza de Sarai foi notada pelos oficiais de Faraó. Eu coloquei, aqui está Sarai, mas, né? Aqui nessa Bíblia aqui que eu peguei estava com o nome de Sarai, né? Foi notada pelos oficiais de Faraó. Na verdade é porque o nome dela muda também. Aqui está com o nome de Sarai, o nome dela, agora que eu lembrei. O nome dela muda também, pessoal. A beleza de Sarai foi notada pelos oficiais de Faraó,
que a levaram para o Palácio Real. Abraão ficou rico com isso, né? Por causa de Sarai, o faraó tratou tão bem Abraão, né? Com grande generosidade, né? Pô, você está entregando a sua irmã, né? Então eu vou te presentear, já que você está entregando a sua irmã, eu vou te entregar ovelha, boi, jumento, servo, serva, camelo. Uma troca, né? Trocou sua esposa ali, né? Olha o ato, olha a aberração quando a gente coloca nos dias atuais, pessoal. É ou não é cafetão? É cafetão, pô. Entendeu? Mas, vamos lá. Intervenção divina. O Senhor enviou grandes pragas sobre quem? Sobre Faraó e a sua casa, por causa de Sarai. Quer dizer, não é só Faraó, não. Faraó, ele foi enganado, foi ingênuo, ele sofreu com as pragas e a casa dele toda também. Quer dizer, as pessoas que não tinham nada a ver com esse ato lá, um ato de mentira de Abraão, também pagaram o pato. Aí você vem me falar de Deus de amor e de justiça? Desculpa, eu sou cético. Nesse ponto aqui eu sou cético, pessoal. Como eu falei, a gente tem que pegar Deus de acordo com Jesus, o verdadeiro Pai. Se é o mesmo Deus, ele foi muito mal interpretado. As pessoas do passado que escreveram no Antigo Testamento não entenderam esse Deus para escrever essas coisas tão diferentes daquilo que Jesus pregou sobre Deus. Então, eu sigo o Deus de Jesus. A repreensão. Ao descobrir a verdade, que Sarai era, na verdade, esposa de Abraão, igual eu falei, Sarai, que depois virou Sara, que, na verdade, era esposa de Abraão, o faraó chamou e o repreendeu duramente. O que é isso que me fizeste? Por que não me dissesse que ela era tua mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Após a repreensão, o faraó condenou que seus homens o escoltassem, ainda pediu para escoltar Abraão e a sua família para fora do Egito, permitindo que ele levasse ainda consigo todos os bens que havia recebido. O pessoal, é de notar que muito pastor não exalta isso, que o faraó ainda foi generoso. O faraó ainda foi generoso. Porque o faraó ainda podia ter falado assim, pô, você mentiu para mim, Deus mandou um monte de praga na minha vida, você não vai levar nada daqui. Não, o faraó ainda foi mais generoso. Ainda deixou ele levar todas as riquezas dele. Os servos, as jumentas, os camelos, tudo que ele deu em troca. Vocês entendem, pessoal, que isso o pastor nenhum fala, isso ninguém exalta. Essa característica maravilhosa. Quer dizer, a pessoa te prejudicou. O faraó aqui, literalmente, ele cumpriu um princípio que Jesus prega muito, né? Que é amar os inimigos. Amou o inimigo dele, honrou o inimigo dele. A pessoa fez um mal para ele, mentiu para ele, Deus jogou praga em cima dele e ele ainda honrou o inimigo, deixou ele ainda embora, levando as coisas, né? Levando a riqueza dele. Quer dizer, fez o bem para aquele que te fez mal. Essa lição aqui, eu fico com o faraó. O faraó, para mim, aqui foi nota 10. Nesse ponto específico aqui, eu fico com o faraó. Para os dias de hoje, eu levo essa atitude maravilhosa aqui de amor. A pessoa te fazer mal e ela está esperando que você vai devolver, vai dar em troca, vai dar olho por olho, dente por dente, vai rebater com a mesma força e você rebate com amor, você rebate com tapa de luva, você rebate com ajudando aquela pessoa. Pensa só, a pessoa faz mal para você e você vai lá e ajuda ela. O que a pessoa vai pensar de você? Vai falar assim, pô, esse cara é diferenciado. O Espírito Santo está nessa pessoa. Esse Deus do Antigo Testamento, pouco se fala disso, sobre a questão da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. É uma questão que a gente pode entrar também nos capítulos futuros aí, sobre Deus contra Deus, do vídeo que eu vou fazer. Onde está o Espírito Santo desse Deus do Antigo Testamento? Bom, além de tudo, pessoal, agora para a gente fechar o capítulo mesmo, a gente vai ver a questão do adultério. Um adultério que foi consensual, né? Que foi basicamente provocado ali pela própria Sara, né? E a gente vê também a falta de paciência das pessoas que querem resolver tudo com a força do próprio braço e não esperam o tempo de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão, só que demorou 25 anos, né, para se cumprir o nascimento do seu filho Isaac. O pai da fé riu, debochou de Deus. A esposa dele riu também de Deus, que esse filho viria. Mas ele veio, a promessa foi cumprida, mas veio no tempo de Deus. E aí, o Thiago Brunet, eu estava assistindo uma pregação dele e eu achei muito interessante ele falando isso, que ele foi muito sábio nesse sentido, né? Não concordo totalmente com a teologia que ele prega muito teologia da prosperidade. Eu acho que
Não foi isso que Jesus pregou? Jesus falou, tome sua cruz e me siga, no mundo tereis aflições. Essa é a verdadeira teologia da Bíblia. Mas, nesse ponto, o Thiago Bruneiro foi muito assertivo, e eu concordo com ele. Quando você tem um problema, uma dificuldade que está na sua vida, e você precisa resolver esse problema, e você começa a ficar desesperado e ansioso para resolver esse problema, e esse desespero te deixa tão transtornado que você começa a ter atitudes que não é a voz de Deus. Que não é a voz de Deus. Você quer resolver o problema com a força do próprio braço. Você quer resolver na ansiedade. Você quer resolver na força aqui do braço. Aquele problema, que já era um problema na sua vida, ele ainda fica pior. Você consegue ainda piorar o problema. Com a atitude que você teve antecipada, você complica mais ainda a sua situação. Thiago Brunet foi muito sábio nisso. E é verdade. E é isso. Em vez de esperar o tempo de Deus para o cumprimento da promessa de um filho com Sara, Abraão cedeu à sugestão dela e tomou Agar, a serva egípcia, como concubina. E foi a própria Sara que incentivou esse ato. Foi a própria esposa, né, que incentivou esse ato. Da mesma forma ali, né, que a gente pega em Gênesis, Eva prejudicando Adão, a gente vê a esposa agora também prejudicando Abraão, né? Gênesis 16, 2. Então Sara disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Quer dizer, não impediu não, tanto que ela teve. Então assim, ela já foi tirando conclusão precipitada, né? Deite-se com a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Gênesis 16, 2. Pessoal, Abraão aqui poderia ter batido o pé. Se Deus prometeu que o filho viria de Sara, você não é o pai da fé? Você não deveria confiar em Deus? Ah, mas você estava velho, mas você riu de Deus, você não confiou em Deus, você acreditou que na palavra da sua esposa, que ela falou que impediu de ter filhos, que ela é estéril. Tudo bem, era a situação que você estava vendo, mas é o que eu já falei aqui antes. Nós fazemos o possível, mas Deus é o Deus do impossível. E Isaac veio. Mas veio depois de quem? Depois de Ismael. Depois de Ismael. Quer dizer, aqui veio um filho, né, Ismael, um filho que Abraão teve com Agar, né, um filho que ele amou, teve carinho, teve cuidado, que ele achou que era o filho prometido, mas não era o filho prometido, né? Então, a importância, pessoal, da gente pedir as coisas para Deus, mas respeitar a vontade de Deus, e esperar o tempo do Senhor, porque às vezes aquilo que você está pedindo é perigoso para você receber agora. Porque se você receber aquilo que você está pedindo agora, é perigoso você às vezes você não tem maturidade de receber o que você está pedindo agora. Às vezes aquilo vai fazer bem para sua vida, mas no momento atual que você está, aquilo ali pode te fazer mal e você ainda pode prejudicar muita gente com aquilo que você recebeu agora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai pedir para Deus, se a gente já está com maturidade, se a gente já está com a espiritualidade, se a gente já está preparado para receber aquilo que a gente pede. Ninguém faz essa reflexão. Ah, eu quero riqueza, eu quero ganhar na Mega Sena. Quantos ganharam na Mega Sena e torraram o dinheiro todo porque não tinha administração financeira? Porque os desejos do mundo. Teve um aí que ganhou na Mega Sena e ficou pagando diária de hotel aí. O cara, só com essas diárias de hotel, basicamente perdeu o dinheiro todo. O carro dele furava o pneu e mandava comprar outro carro. Olha, a pessoa recebeu um poder e ela não está preparada para administrar aquele poder, né? Então, o tempo do Senhor é super necessário, pessoal. E o tempo do Senhor, ele é soberano. E como eu já falei aqui antes, eu peço uma coisa para Deus. Eu tenho que esperar o tempo de Deus para essa coisa chegar. Até lá, se ele não quer me dar ela agora, por que ele não quer me dar agora? Porque eu tenho que me capacitar, porque eu tenho que me preparar melhor, porque não é minha missão. Porque às vezes não é a sua missão. Às vezes não é aquilo que Deus tinha, né? Ele tem um plano para a nossa vida. Às vezes não era o plano de Deus para a sua vida. E eu falo muito com as pessoas. Quer pedir as coisas para Deus, quer pedir prosperidade para Deus, peça primeiro a espiritual. Que a espiritual, a prosperidade espiritual, ela te abre o caminho para aquilo que você vai querer no material futuramente. Quando você tiver prosperidade espiritual, você vai começar a entender que os seus pedidos para Deus não vai só te beneficiar. Você vai ver que tudo aquilo que você pede para Deus automaticamente vai estar beneficiando você em um projeto que vai erguer outras pessoas e vai beneficiar outras pessoas. Você pode ter certeza que se você estiver pedindo uma coisa para Deus que vai beneficiar outras pessoas, é mais fácil de você ser atendido. É mais fácil estar alinhado com o seu propósito divino.
Isso é muito sério que eu estou falando. Agora, a gente tem que ter noção que a vontade de Deus é suprema. Que nem Jesus que pediu, Senhor, se puder me livre desse cálice, nem Jesus, e o céu se fechou, e que seja feita a vontade de Deus. Que às vezes eu quero a cura, que às vezes eu quero o carro, às vezes eu quero o emprego, às vezes eu quero o salário, às vezes eu quero a pessoa amada. E não vai vir. E porque Deus, o Pai, sabe o que é melhor para o filho. E pronto, e a gente tem que aceitar. E viver da melhor maneira possível. E nesse termo, tentar ainda achar a nossa missão ali. Pô, se ele não quer que eu vou para esse caminho, para onde quer ele vá? Para que ele quer que eu seja solteiro? Para que ele não quer que eu tenha muito dinheiro? O que ele quer que eu desenvolva? A humildade? Uma missão espiritual mais elevada, onde tem uma esposa e família e filhos agora só vai prejudicar? Tudo isso tem que ser pensado. Quando a gente volta e faz uma reflexão interior. Bom, e aqui, pessoal, e aí aqui o mais triste. Vem um filho, né, que não era o que Deus desejava, mas Abraão seguiu a sua esposa, fez um filho com Agar, gostou do menino, pegou amor por esse menino, mas depois o próprio Deus, o Deus justo, mandou tocar o menino para fora, expulsar o menino. Então a gente vê aqui esses versículos aqui, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Aqui no caso, Isaac, né, que nasceu. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha para fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaac, meu filho. E apareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Ele tinha um amor por Ismael. Porém, Deus, o Deus justo e misericordioso, disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que a Sara te diz, ouve a voz da sua esposa, ouve a sua voz. Porque em Isaac será chamada a tua descendência. Então, assim, a descendência, a promessa de Deus era com Isaac. Ismael veio no meio do caminho e atrapalhou essa descendência. Agora precisava expulsar Ismael. Claro que a gente estudando melhor isso aqui mais a fundo, a gente vê que Sara e Agar começaram a ter suas diferenças de inveja, de ciúme, mas o próprio Deus mandar expulsar, não teria uma outra forma de resolver isso. Aquilo ali veio para facilitar, aquilo ali veio inclusive para tentar. Sara estava tentando cumprir uma promessa de Deus de uma outra forma, que ela cedeu a Abraão poder ter relação com uma outra mulher, para que aquilo que Deus prometeu se cumprisse. E aí, de repente, esse mesmo Deus, né, manda expulsar. De repente, ela mesma, agora que a promessa dela foi cumprida, que Isaac nasceu, ó, você é dispensável. Sara foi bacana ali, Deus foi bacana aí, e Abraão, que tinha um amor já por Ismael, que teve que expulsar seu filho. É o que eu falo, os cultos aqui, eles são mais viscerais, mas tem verdade. Tem uma verdade que a gente traz para os dias de hoje, com a ética, com o caráter, com a humanidade, com a sensibilidade espiritual que a gente tem hoje, né? E a gente fica fazendo essas reflexões. Mas, como eu falo, independente do que está na Bíblia, nós temos que pegar aquilo que é de melhor. Às vezes uma atitude de Faraó foi bacana. Então que a gente fique com as coisas boas, pessoal. Porque a gente pega esses grandes heróis da Bíblia, que caminharam, que patinaram, que tiveram vitórias, que tiveram derrotas, mas que a gente pegue só as coisas boas. Não pegamos tudo. Ah, era uma promessa de Deus, como eu falei, era uma promessa de Deus, né? Era uma promessa de Deus, você tinha que respeitar, você tinha que expulsar o outro filho mesmo, você tinha que agir com desamor, você tinha que agir com falta de misericórdia, você tinha que agir com falta de humanidade mesmo. Bota Ismael para fora com sua mulher Agar.
E aí continua, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Sim, e a gente vai ver isso aqui mais para frente. Não foi tão mal, né? Pelo menos Deus aqui nesse ponto aqui foi mais misericordioso. Vai ter uma outra descendência partindo do filho de Agar também, né? Mas nós vamos ver que tipo de descendência que foi essa também. Então, é por isso, pessoal, que eu não gosto do Antigo Testamento. Eu acho que o Antigo Testamento não serve, foi uma sombra para os dias atuais. Eu estou voltando essas histórias aqui de genealogia e para a gente ver essas contradições, né, com o Antigo Deus. Mas pastor, igreja, ficar pregando Antigo Testamento demais, esse tipo de Deus aqui, não acrescenta muita coisa para os fiéis no comportamento dos dias atuais. Nosso foco é Jesus, pessoal. Caminho, a verdade, a vida que leva ao verdadeiro Deus. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Botou para fora, né? Isso aqui está em Gênesis 21, 8 a 14. Foi o que eu li aqui agora, né? Então, Abraão seguiu a Deus, né? Mas não tem como negar que Deus, apesar de dar uma descendência para Agar também, foi mal ali, não teve compaixão nenhuma com Abraão, e Abraão baixou a bola para Deus e falou: vocês que é o justo, né, Deus? Se você é um amor de justiça, se a justiça é tocar meu filho para fora, né? Você conseguiria fazer igual a Abraão? Você teve um filho que seria a promessa prometida, né? Ele não veio, você tentou, de certa forma, né, achar outros caminhos para chegar na promessa de Deus. Veio um filho amado que você cuidou, que você, né? E aí, de repente, você toca para fora. Com isso aqui, pessoal, a gente encerra Abraão, a gente encerra essa história aqui. E como eu falei para vocês, nos próximos, eu vou dar uma parada na questão do estudo sistemático da Bíblia para entrar com um culto especial sobre Deus, esse Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né, as versões que fora da teologia, da religiosidade da Bíblia, que fala sobre história, filosofia e gnosticismo, que não era o mesmo Deus de Jesus. Não estou afirmando isso, tá? E a gente também vê que muito pelo contrário, a gente vê, quem vê a Bíblia de uma forma mais aberta e mais ampla, a gente vê passado se unindo com o futuro. A gente enxergando de uma forma mais completa. Por quê? Porque em Apocalipse a gente vai ver muitas das características desse Deus do Antigo Testamento voltando. É como se a gente pudesse até dizer que Deus, ele tinha a ira dele, ele sossegou, colocou Jesus como seu filho e meio que falou assim, ó, sigam Jesus, sigam esse tipo de comportamento, porque se não seguir, vocês vão ver minha verdadeira face, aquela do Antigo Testamento que vai voltar ali em Apocalipse, que é o Deus da justiça e que já é um Deus mais, né, heavy metal ali, né? Bom, mas é isso. Eu espero que essas histórias da Bíblia, o objetivo não é fazer você virar ateu, não é você negar Deus, muito pelo contrário. É a gente achar a espiritualidade, achar a justiça, achar a humanidade, né? E entender que o verdadeiro caminho, verdade, a vida é Jesus, pessoal. Não é histórias de Antigo Testamento, igual eu falei, igrejas, religiões, denominações, placas de igreja, pastores que ficam voltando sempre no Antigo Testamento, não acrescenta tanto quanto Jesus acrescenta. Para os nossos dias atuais é Jesus, para os ensinamentos de Jesus. Isso que tem que ser o nosso foco maior. Agora, ficar endeusando esse Deus do Antigo Testamento, cuidado. Se você tem atitudes hoje que parecem muito com esse Deus do Antigo Testamento, tome cuidado, porque você não está na direção correta. Como eu já falei, não estou falando que não possa ser o mesmo Deus. Às vezes é realmente o mesmo Deus, como eu falei para vocês em Apocalipse. Não estou afirmando nada aqui. Estou deixando para reflexão de vocês aí. Mas foi muito mal visto, muito mal interpretado. O povo era muito selvagem, precisava de um Deus mais rígido também. Tem essa interpretação também. Bom, eu vou desmiuçar isso no culto só sobre Deus. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Polêmico, né? Os cultos aqui, mas que possa estar acrescentando um pouco de espiritualidade, você conhecendo as histórias da Bíblia, histórias que muitos pastores omitem de te falar. E tá tudo escrito na Bíblia, tá tudo aqui com versículo. O vídeo, vocês estão vendo aí que teve vários versículos que eu citei no vídeo, né? E é isso. E aqui a gente realmente quer colocar um caminho de verdade
para as pessoas poderem ler a Bíblia, para as pessoas entenderem o que está na Bíblia e não só ver uma interpretação boazinha de pastor que fica passando pano, não. De falar que isso é bom, não. Porque não é bom. A verdade é que não é bom, não é justo, mas apesar disso, a gente ainda continua cristão, a gente continua acreditando em Jesus, a gente continua acreditando em Deus, Jesus, o único Salvador, né? E apesar disso, a gente ainda continua se evoluindo espiritualmente. Beleza? Um grande abraço para vocês aí, uma semana abençoada, graça e paz. Amém.